A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Na vida nós enfrentamos muitas tempestades. Talvez você esteja enfrentando uma grande tempestade neste momento. No programa de hoje nós vamos tratar do assunto. Jesus está no controle, mesmo quando a tempestade tira o leme da sua mão. Participe conosco. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba sua alegria, tira sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco sua vida. Não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. As tempestades da vida são inevitáveis. Elas chegam quando nós esperamos e quando nós também não esperamos. As tempestades, elas se intensificam. Elas estão fora do nosso controle. Elas abalam a nossa vida. Elas tiram o nosso barco da rota. E as tempestades nos ameaçam. As tempestades são inadministráveis muitas vezes. Elas são maiores do que nossas forças. Elas nos intimidam e elas conspiram contra nós. É importante entender que mesmo quando Jesus está conosco, as tempestades ainda podem nos acontecer. Diz a palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, que Jesus, juntamente com seus discípulos, atravessava o mar da Galileia. E eles foram colhidos por uma tremenda e terrível tempestade. Aquela tempestade açoitava o barco de um lado para o outro. E os discípulos, desesperados, pensaram que eles estavam naufragando. E então eles gritam por socorro e clamam por Jesus. Esse texto revela para nós 3 perguntas. E estas 3 perguntas regem todo o texto. A primeira pergunta é a pergunta dos discípulos. Mestre, não te importa que pereçamos? Esta pergunta é a sua pergunta, é a minha pergunta. Eu sei que você também passa por tempestades. É um problema financeiro, é um problema de saúde, é um problema emocional, é a crise no casamento, é a crise no seu trabalho, é a crise que assola a sua alma e muitas vezes, nestas horas mais agudas do sofrimento, a sensação que você tem é que Deus abandonou você. É que você está sozinho no mar revolto da vida. Os discípulos, quando foram colhidos por aquela tempestade, sentiram-se desamparados, impotentes. E eles gritaram, e eles clamaram com toda a força da alma: Mestre, não te importa que pereçamos? Talvez tenha sido esta a sua grande pergunta até hoje. Talvez nas noites indormidas, nas madrugadas insones, quando você percebe que você está só, quando você percebe que está sendo esmagado pelas circunstâncias adversas da vida, quando você luta contra uma enfermidade, quando você luta contra uma situação adversa dentro da sua casa, dentro da sua família, você se desespera, você ora, você clama, você chora, parece que o problema se agrava, a noite se torna mais longa. E o que fazer nessas horas? Quando você ora e grita e parece que Deus está longe, distante. Esta foi a primeira pergunta feita nesse texto. Por que é que aqueles discípulos deveriam ter fé e não medo? Sempre que o medo prevalece, a fé entra em falência. Sempre que o medo domina o seu coração, é porque você tira os olhos de Deus para colocá-lo nas circunstâncias.
Sempre que nós olhamos para a grandeza dos problemas, da tempestade que nos assola, nós chegamos a pensar que Jesus também perdeu o controle. Então Jesus pergunta para você, por que você está com medo? Por que você está desesperado? Por que você está pensando que o problema não tem mais saída e não tem mais solução? Por que você não tem fé? Por que aqueles discípulos deveriam ter fé e não medo? Jesus Cristo nos dá 4 razões pelas quais aqueles discípulos deveriam ter fé e não medo. Em primeiro lugar, eles deveriam ter fé e não medo por causa da promessa de Jesus. Jesus dissera assim para eles, passemos para a outra margem. Ora, se Jesus falara para eles, passemos para a outra margem, o destino deles não era o fundo do mar, não era o naufrágio, não era a derrota, não era o fracasso, era o outro lado do mar. Jesus nos dá uma palavra e Ele vela por esta palavra. Ele nos dá uma promessa e Ele vela por esta promessa para que ela se cumpra. Jesus é Deus, verdadeiramente Deus. E quando Ele nos dá uma palavra, esta palavra é verdadeira e digna de toda confiança. Ele não é homem para mentir. Você pode confiar nele. Talvez você tenha se decepcionado com as pessoas. Você tenha se decepcionado com um amigo. Você tenha se decepcionado com a religião. Mas eu quero dizer para você que Jesus jamais decepcionará você. Você pode confiar nele. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Salvador do mundo. Nele você encontra abrigo seguro e refúgio para sua alma na hora da tempestade. Ele prometeu e ele vai cumprir. A segunda razão por que eles deveriam ter fé e não medo é por causa da presença de Jesus. Jesus estava dentro daquele barco. As ondas estavam revoltas. O mar estava encapelado. Parecia que o naufrágio era um fato inevitável. Mas Jesus estava naquele barco. O Criador dos céus e da terra estava dentro daquele barco. O Senhor que domina os céus e a terra, que domina o vento e que domina o mar, estava dentro daquele barco. Eu quero lhe dizer que Jesus está com você também. Ele é o Deus Emanuel, Ele é o Deus conosco, Ele nunca nos desampara, Ele nunca nos deixa sozinhos nas horas difíceis da vida. Ele não nos abandona quando a crise chega, quando a doença chega, quando o desemprego chega, quando você é assolado pela crise, que põe você muitas vezes no chão, desesperado, sozinho. Eu quero lhe dizer que todos podem abandonar você. Seus amigos podem fugir, seu cônjuge pode abandonar você, seus filhos podem desprezar você, mas Jesus jamais vai abandonar você. É promessa dele, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A terceira razão por que eles deveriam ter fé e não medo é por causa da paz de Jesus. Notem que Jesus estava dormindo naquele barco. E por que estava dormindo? Eu pergunto, será que Jesus sabia que aquela tempestade viria? Ou aquela tempestade apanhou Jesus de surpresa? Hoje algumas pessoas estão ensinando uma heresia chamada openteísmo, dizendo que Deus é colhido de surpresa, como nós somos colhidos de surpresa. Que Deus vive cada dia o seu dia. Que Deus não sabe antecipadamente as coisas. Que Deus não conhece todas as coisas e não tem o controle de todas as coisas. Algumas pessoas pensam, por exemplo, que quando o tsunami chegou e varreu alguns países da Ásia, que Deus não podia fazer nada, porque Deus não sabia do tsunami e porque Deus não estava no controle do tsunami. Eu quero lhe dizer que Deus é soberano, que Jesus é soberano. Nada o apanha de surpresa, nada o colhe de surpresa. Ele está no controle e no comando do universo. Ele estava dormindo porque ele estava plenamente confiante de que o Pai estava no controle da situação. Ele descansava na providência do Pai. E ele sabia o que estava para acontecer. E ele sabia o que estava para fazer. Acalmar o coração dos discípulos e acalmar a fúria daquele mar. Você também pode descansar nos braços do Deus eterno. No meio da tempestade, no meio da crise, no meio da aflição, na hora da sua dor mais profunda e da sua angústia mais agônica, nesta hora você pode também descansar em Deus. Mas a quarta razão por que eles deveriam ter fé e não medo
É por causa, não apenas da promessa, da presença e da paz, mas também por causa do poder de Jesus. Quem era aquele que estava com eles no barco? Era verdadeiramente o Filho de Deus, o Criador do universo, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, aquele que chamou à existência as coisas que não existiam, aquele que criou os céus, as galáxias, os mundos estelares, aquele que criou o céu e a terra, os animais, as aves, os peixes, aquele que criou o homem, aquele que está no comando e no controle de todas as coisas que ele mesmo criou. Ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Aquele que está com você, o Filho de Deus, ele também tem todo o poder. Nada pode resistir ao poder de Jesus. Para ele, todas as coisas são possíveis. Ele é o Deus que está assentado na sala de comando do universo. Nada apanha Jesus de surpresa. Nada pode desafiar o poder de Jesus. Eu quero lhe dizer que a sua crise pode ser grande. O seu desespero pode ser grande. Talvez você já bateu em muitas portas, e em todas as portas que você abriu, você encontrou a desesperança, você encontrou a angústia, você começou a perceber que não tinha saída para a sua vida. Talvez um filho mergulhado nas drogas, talvez uma filha que se desviou de casa e está perdida nas sombras espessas deste mundo. Talvez você que está mergulhado no vício, e você não sabe como sair desse pântano lodacento. Talvez você está escravizado por um vício, por um pecado, por uma situação que torna você impotente. Mas eu quero lhe dizer que o Filho de Deus, o Salvador do mundo, que veio ao mundo, que deu a sua vida por você, que morreu na cruz e que ressuscitou dentre os mortos e que está à destra de Deus, que está intercedendo por você, ele tem todo o poder. Ele pode quebrar as algemas que oprimem você. Ele pode perdoar os seus pecados. Ele pode sarar as suas feridas. Ele pode restaurar a sua alma. Ele pode restaurar a sua família. Ele pode fazer novas todas as coisas na sua vida. Ele é todo poderoso. Para ele não há impossíveis. Então, Jesus dirige esta pergunta: por que sois tímidos? Por que não tendes fé? E depois que Jesus faz esta pergunta, tudo se acalma, o mar entra em bonança, Jesus dá uma ordem para o mar: aquieta-te, dá uma ordem para o vento: sossega. E diz a Bíblia que aquela tempestade precisa ceder a uma grande bonança. Eu quero lhe dizer uma coisa: a tempestade que assola a sua vida pode estar fora do seu controle, mas não está fora do controle de Jesus. Você pode não saber para onde está indo. Você pode pensar que você é um náufrago nessa tempestade avassaladora, mas Jesus sabe onde você está. Jesus sabe o que você está precisando e Ele se levantará para acalmar a ventania que sopra na sua vida, o vendaval que assola a sua alma, e Jesus vai trazer também bonança para a sua vida. Ponha sua confiança nele, creia nele, deposite a sua fé no Filho de Deus. Porque Ele é o porto seguro. Nele você vai encontrar paz. Nele você tem a vida eterna. Nele você tem perdão. Nele você tem restauração. Nele você tem cura para suas feridas. Nele você tem garantia e certeza de vida eterna. Diz a palavra de Deus que diante daquele milagre extraordinário, os discípulos, tomados de grande surpresa, maravilhados diante do poder majestoso de Jesus, agora eles fazem uma pergunta. A terceira pergunta do texto: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Quem é este? Eu quero lhe dizer que este é o Filho de Deus, que este é o Salvador do mundo, que este é a única esperança para a sua vida,
que este é o único mediador entre Deus e os homens, que este é o Deus feito carne, que este é o Deus que desceu do céu e veio à terra por amor a você, porque Ele se importa com você, porque Ele ama você, porque Ele morreu em seu lugar. Ele morreu para que você pudesse ser perdoado, para que você pudesse ser livre, para que você pudesse ter a vida eterna. Quem é este? Este é aquele que está sentado na sala de comando do universo, e nenhuma folha cai sem que Ele saiba e sem que Ele permita. Este é o Deus Todo-Poderoso. Este é o Deus que pode trazer restauração para a sua vida e para a sua família. Talvez até hoje você tenha andado errante por tantos caminhos. Você tem batido em tantas portas. Você tem procurado saída e solução para a sua vida na religião e só colhido decepções. Eu encorajo você agora a pôr a sua confiança em Jesus, a depositar a sua confiança no Filho de Deus. E você certamente encontrará nele perdão, abrigo, salvação, alegria e paz para a sua alma. Ele está no controle. Ele está sentado na sala de comando do universo e Ele pode agora mesmo transformar a sua vida e dar a você a certeza e a alegria da vida eterna. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Amém. Verdade e Vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.